Você sabia que a Grande Muralha da China começou a ser construída no século III a.C.? E o motivo? Para proteger o Império Chinês das invasões. É isso mesmo. Enquanto a galera aqui no Ocidente estava descobrindo a invenção revolucionária de tomar banho de vez em quando, os chineses já estavam pensando: bora erguer uma paredinha básica para manter os vizinhos chatos longe do quintal. Imagina a cena. Século III a.C., a China ainda não era a China. Era tipo um condomínio cheio de reinos, cada um com sua cerca, e seu rei se achando o síndico do universo. Para piorar, lá no norte viviam os povos nômades, como os Xiongnu, que eram o terror da vizinhança. Eles chegavam, saqueavam tudo e desapareciam no horizonte. O equivalente antigo do golpe do Pix, só que com cavalos e lanças. Foi aí que surgiu Qin Shi Huang, o cara que olhou para essa bagunça e pensou: cansei, agora todo mundo vai brincar junto, mas no meu império. E assim ele se tornou o primeiro imperador da China. O homem era visionário, determinado e completamente paranoico. Se vivesse hoje, ele seria aquele vizinho que instala câmera até dentro do micro-ondas. E a solução dele para proteger o império? Vamos ligar todas as muralhas antigas e fazer uma só gigantesca. Assim nasceu a ideia da Grande Muralha. Agora, construção é uma palavra muito simpática para o que realmente aconteceu. A convocação foi tipo: quem está disponível para trabalhar até morrer carregando pedra? Todo mundo? Ótimo. Camponeses, prisioneiros e soldados derrotados foram forçados a trabalhar. Mais de 400 mil pessoas, sob o sol, sem maquinário e sem direitos trabalhistas. E se alguém morria de exaustão, adivinha? Virava parte da muralha, literalmente. Existem registros de que os corpos eram enterrados dentro da estrutura. Era o pacote completo: trabalho forçado, suor e cimento humano. E o tamanho da brincadeira? Mais de 20 mil quilômetros. Isso é como ligar São Paulo a Moscou e ainda sobrar muro para cercar o quintal. E tudo isso sem GPS. Mas apesar de gigante, a muralha não era contínua. Tinha buracos, falhas, trechos que desmoronavam. E os invasores? Às vezes eles simplesmente davam a volta, tipo: olha, um muro! Vamos só andar uns quilômetros pro lado e entrar ali. Estratégia 10 de 10. Mas nem tudo era desastre. A muralha tinha torres de vigia e um sistema de sinais de fumaça que funcionava como o WhatsApp da guerra. Acendia um fogo aqui, outro lá, respondia, e o exército sabia de onde o problema estava vindo. Uma comunicação simples, eficiente e, o melhor de tudo, sem áudio de 3 minutos. Qin Shi Huang, claro, usava a muralha como um outdoor do próprio ego. Olha o tamanho da minha muralha. Ninguém me invade. Além de erguer a muralha, ele mandou queimar livros e enterrar estudiosos vivos, para eliminar quem sabia ler. A dinastia dele, porém, não durou muito. O povo cansou de tanto trabalho forçado e deu um rage quit no império. Mas a ideia da muralha pegou. As dinastias seguintes, como Han, Sui e Ming, todas quiseram dar uma repaginada na obra. Era tipo o governo novo pintando meio fio para mostrar serviço. A dinastia Han, por exemplo, usou o sistema da muralha para controlar o comércio da famosa Rota da Seda. A muralha virou um pedágio milenar. Quer passar? Mostra o passaporte e paga o imposto. E é aí que a coisa fica interessante. A muralha não servia só para defesa, mas também como um ponto de controle cultural. Por ali passavam mercadores, filósofos, aventureiros e todo tipo de fofoca internacional. A Rota da Seda era o TikTok do século II a.C., cheia de influenciadores vendendo produtos exóticos e espalhando tendências. Com o passar dos séculos, a muralha sofreu altos e baixos, literalmente. Pedaços desabaram, outros foram reconstruídos. Foi só durante a dinastia Ming, lá no século XIV, que ela ganhou o visual que conhecemos hoje. Torres reforçadas, tijolos e um design digno de Game of Thrones, só que com menos dragões e mais burocracia.
E adivinha? Mesmo assim, não deu muito certo. Os mongóis, os manchus, todo mundo ainda dava um jeito de invadir. No século XVII, os manchus simplesmente encontraram uma passagem aberta e pronto. Fim da dinastia Ming, começo da dinastia Qing. Moral da história: não importa o tamanho do seu muro, sempre tem alguém que descobre a senha do Wi-Fi. Pausa para reflexão. Pensa na insanidade disso. Séculos de trabalho, milhões de tijolos, milhares de vidas perdidas e, no fim, o muro falhou no seu propósito militar. Mas virou um dos maiores símbolos da humanidade. Tipo aquele projeto caríssimo que não funciona direito, mas fica lindo na vitrine. A Grande Muralha é exatamente isso. Um fracasso épico que virou patrimônio mundial. Ela representa tanto a força do povo chinês, quanto o medo e o desejo humano de se isolar. Porque, no fundo, toda muralha é construída para manter alguém de fora. E 2000 anos depois, a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que agora com muros digitais, políticos e emocionais. E não podia faltar uma lenda trágica. Dizem que uma mulher chamada Meng Jiangnu chorou tanto pela morte do marido, um dos trabalhadores da muralha, que seu choro derrubou um pedaço da construção. Poético, triste e totalmente digno de uma novela das 9. Moral da história? Nunca subestime uma mulher irritada com as decisões do governo. Com o tempo, a muralha perdeu a relevância militar. Chegou a pólvora, os canhões, e o muro virou só um monumento gigante. Hoje, é um ponto turístico que recebe milhões de visitantes por ano, com gente tirando selfie, drones passando e aquele seu tio que sobe 2 lances de escada e já diz aqui tá bom pra foto. E aquela história de que dá pra ver a muralha do espaço é fake news. Astronautas confirmaram. Ela é estreita demais e se mistura com a paisagem. Mas vamos combinar que uma estrutura tão grande que dá pra ver do espaço soa bem melhor num livro didático, né? E Qin Shi Huang, o idealizador dessa loucura, morreu tentando achar o elixir da imortalidade. Ironicamente, foi envenenado por poções de mercúrio. O cara queria viver para sempre e acabou virando estátua de história. Literalmente, já que mandou fazer um exército inteiro de terracota para protegê-lo depois da morte. E o mais curioso, a muralha não é um muro único. São vários trechos espalhados, feitos de pedra, terra e até arroz pegajoso. Sim, arroz. O segredo da durabilidade milenar é carboidrato. A China literalmente cimentou o futuro com comida. No fim, a muralha é um misto de glória, tragédia e ironia. Um testemunho da engenhosidade e da teimosia humana. Se Qin Shi Huang pudesse ver tudo isso hoje, provavelmente diria: eu sabia que ia dar certo. Só faltou o Wi-Fi mesmo. E para você que chegou até aqui, parabéns. Você acabou de atravessar a muralha da história sem precisar subir degrau nenhum. Agora comenta aí. Qual outro monumento histórico você acha que daria uma novela mexicana se contassem a verdade? E, claro, se inscreve no canal, porque a gente promete continuar derrubando mitos históricos com a delicadeza e sarcasmo. Obrigado por assistir e até a próxima.